Jordana Vucetich é uma cristã que foi cancelada na internet. Sabe por quê? Matou crianças? Ou então, sei lá, recebeu propina de empreiteiras, comprou um sítio, sei lá, em Atibaia, alguma coisa desse sentido? Ah, não. Ela foi cancelada porque fez algo cristão. Simples, muito simples. Ela disse que o namorado dela não entra na casa dela enquanto ela tá sozinha. Ou seja, ela tá dizendo que o sexo é para o casamento. Meu amigo... Ela abriu as portas do inferno e todo tipo de demônio resolveu acampar ao redor dela. Você não tem noção dos absurdos que falaram contra ela. Negócio assim nojento, a quantidade de mentira. Hoje, eu quero falar sobre sermos cristãos neste mundo que nos odeia. Como que nós devemos lidar? Nós devemos publicar a nossa fé ou a nossa fé deve ser restrita às quatro paredes? De forma alguma. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. A Jordana fez um vídeo, muito legal o vídeo, em que ela, assim, simples. E tem certeza que ela nem imaginava que ia dar essa repercussão. Porque para ela, sim, ela falou algo normal para um cristão. Não, meu namorado não entra aqui, eu tô sozinho na minha casa, meu namorado não entra. Vai entrar hoje porque a minha mãe tá aqui. Ficaram doidos. Todo mundo doido. Por quê? Ah, por conta do passado dela. Nada! Que nada! É por conta do que ela disse mesmo, que ela quer ter um relacionamento santo. Agora, como este mundo não pode refutar essa ordem cristã, essa proposta de vida de Cristo, que é a santidade, eles não podem refutar isso. Não podem. Não podem. Por quê? Alexandra Kollontai, em 1917, junto com Lenin, estabeleceu a revolução sexual na União Soviética. Agora está liberado, todo mundo pode se perverter à vontade. E o que aconteceu? Depois de um tempo, Stalin voltou, deu um passo atrás e disse, não, vamos acabar com isso. Sabe por quê? Porque ele notou que a perversão sexual estava levando o seu país para o buraco. A história mostra o exemplo de Davi e de tantos outros que a perversão sexual é uma desgraça, é um vício. É um vício que, na hora, há um prazer momentâneo, seguido de desgraça. Não é por acaso que em Provérbios se declara que o homem que vai à casa da adúltera é como um boi que vai ao matadouro. É fato isso. A história, a vida, a nossa vida ao redor prova isso. O que a Jordana defende, o cristianismo, a proposta cristã, é o melhor. Mas eles não podem refutar isso. Então o que fazem? A falácia argumentativa famosa ad hominem. Não podendo refutar o argumento, eles tentam diminuir o argumentador. Porque ofende, né? O evangelho... A vida cristã genuína, ela ofende. É interessante que, assim, quando você é limpo no meio de um mundo sujo, a sua limpeza ofende o ímpio. Quando você está ali no meio de... Pense mais ou menos assim, ó. Você está ali num lugar e todo mundo vive de uma maneira errada. Se você tenta viver de uma maneira correta, você destoa. E a sua vida correta ofende os outros. O mundo é assim, ele odeia. Odeia o cristão genuíno. Porque a vida do cristão, a luz do cristão, mostra que os ímpios estão em trevas. Mas tem uma coisa interessante, porque eles, lá no fundo, eles sabem que isso é o correto. Lembra, por exemplo, da Sandy, do Sandy Júnior? Eu não estou nem dizendo que ela era cristã, não era, que ela tinha uma vida santa ou não tinha. Mas ela transmitia esse ideal de virgindade. Eu lembro até das perguntas ridículas que faziam a ela. E por que o povo gostava? Aquela mocinha ali que... Olha, que coisa, que símbolo de pureza. Porque o mundo, no final, ele sabe que é isso, que de fato eles querem. Pense, por exemplo, naqueles filmes de romance, em que aparece um cara lá, casado com uma mulher, que ama a mesma mulher até o final. Eles amam, eles aplaudem, mesmo sendo depravados. Por quê? Porque eles sabem que aquilo é o ideal perfeito mesmo. É o que eles gostariam de ter, mas por serem viciados, não conseguem. Então, o que eles fazem? Já que a gente não consegue, vamos destruir de todo mundo. E por isso... Esse é um dos motivos que também nos odeiam quando nós apresentamos o estilo de vida que Cristo nos propôs. Mas a verdade é essa mesmo, esse mundo é pervertido e nos odeia porque o nosso estilo de vida expõe o estilo de vida depravado deles. E aí entra uma questão muito interessante. Jesus disse que aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus irá negar essa pessoa diante do mundo todo, lá no PowerPoint do juízo final. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a nossa fé é algo público, não é para ser privado. Jesus disse em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo e uma lâmpada ou um candeeiro, um lampião, você não pega, existe para iluminar a casa, você não esconde debaixo da mesa,
Você põe no lugar mais público possível para iluminar toda a casa. Jesus disse, você não esconde uma cidade construindo-a em cima de um monte. Jesus está dizendo, vocês devem emitir a luz de vocês em público. Por quê? Olha que coisa interessante. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas ele disse que ele é a luz do mundo. Que isso? É porque nós levamos a mensagem dele. Ele é que de fato é a luz. A luz que há em nós é a luz dele. Seria mais ou menos assim. Imagine que você tivesse um remédio que curaria o homem de todas as suas mazelas. E da maior mazela de todas, queria curar o homem do inferno, libertá-lo do inferno. Não proclamar publicamente isso seria um crime. Seria um crime. Lembra dos leprosos? Aqueles leprosos lá em Israel? Eles não havia comida em Israel? E eles então falaram, quer saber? Vamos lá no território do inimigo, vai que aqui a gente vai morrer mesmo. Chegaram lá, havia comida em abundância. Porque Deus havia amaldiçoado aquele povo, aquela nação inimiga, e o povo ficou apavorado e saiu. Eles então estavam comendo ali, de repente disseram, não é bom o que fazemos, guardarmos para nós essa boa notícia. Seremos culpados se não anunciarmos essa boa notícia. E eles usam essa expressão mesmo, é boas novas, boas notícias. Jesus Cristo é o que o homem precisa, não publicarmos isso seria um crime absurdo, absurdo. Mas muitos crentes querem praticar a sua fé de maneira privada, pregar para as quatro paredes. Olha que interessante esse texto sobre algumas autoridades em Israel. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Olha que coisa! Creram, mas não confessavam. Não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Que coisa! Essa fé aqui é uma fé parecida com aquela dos demônios. A gente muitas vezes pergunta, qual a diferença de uma fé verdadeira para uma fé falsa? Porque crês tu que Jesus é o Senhor? Até os demônios creem. Uma das diferenças claras de uma fé verdadeira é que ela é pública. Não sente vergonha de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, essas autoridades creram, mas por medo dos homens, não confessaram, não publicaram a sua fé. A fé genuína sempre confessa Jesus diante dos homens. Eu não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque muitos se envergonhavam. Porque o Evangelho é escândalo para este mundo perdido. Mas para nós, os eleitos, poder de Deus. Agora veja bem, eu não estou apenas dizendo que devemos confessar Jesus no sentido de dizer apenas Jesus é o Senhor. Mas confessar Jesus, pregar o Evangelho, significa também incorporar todas as implicações dessa confissão. No caso aqui, por exemplo, dizer, olha, nós não transamos antes do casamento. Nós não acreditamos nisso. Meu namorado não vem à minha casa se eu estiver sozinha em minha casa. Isso é confessar diante dos homens. Não se envergonhar. Ou como, por exemplo, aquele rapaz que no seu trabalho não vai prestar continência à bandeira LGBT. Isso é confessar. Isso é levar o testemunho de Jesus. É isso que devemos fazer. Não é apenas dizer, eu sou crente. É seguir os mandamentos de Cristo e pregá-los. E o mundo, obviamente, vai se ofender. Entretanto, os verdadeiros, escolhidos por Deus, vão ouvir isso e serão atraídos. Os governos totalitários sempre tentaram nos obrigar a praticar a nossa fé de maneira privada. Em Atos 5, por exemplo, o povo, as autoridades da época, disseram para os discípulos, não preguem, não falem sobre Jesus. Naquele momento, eles não chegaram a matar os discípulos. Ou seja, eles estavam dizendo, vocês podem viver aí do jeito que vocês quiserem, lá no escondidinho, mas não espalhem essa doutrina por aí. Ou seja, vocês podem viver a sua fé, mas ali, no escondidinho. Hoje acontece isso. Hoje mesmo, em nosso país. Pense, por exemplo, quando algum cristão se posiciona no cenário político dizendo aborto é errado. Eles dizem, ei, você não pode falar, porque você é cristão e o Estado é laico. Não, peraí, poxa. O Estado ser laico é diferente de o Estado ser ateu. Ser laico significa que não há uma religião oficial, mas nós podemos expressar as nossas convicções e a religião pode sim influenciar a sociedade, de maneira livre, caso as pessoas creiam. Isso é possível, mas não, tá vendo? O Estado laico virou Estado ateu no Ocidente. Tudo uma desculpa para que a nossa fé fique restrita ao quarto. Mas não. A nossa luz deve brilhar, devemos pregar o Evangelho. Por isso, jovens, proclamem Cristo na escola, por meio dos lábios de sua vida, vista-se decentemente. Sim, deixe que o mundo te xingue. Nossa, como que você não é sensual? Não ria das piadas idiotas. Alguns vão te odiar por isso, mas outros serão atraídos. Eles vão dizer, o que é isso que te faz diferente? E aí você dirá, Cristo. E aí você confessará, Cristo. Seremos sempre odiados por este mundo, mas não devemos temer o cancelamento deste mundo. Jesus Cristo foi cancelado por este mundo. Nós também seremos. E Jesus disse, bem-aventurados sois quando vocês forem cancelados, ou quer dizer, perseguidos. Significa que
vocês estão agindo como eu. Significa que vocês estão agindo exatamente como eu agi. Porque se vocês são como eu sou, é natural que o mundo odeie vocês como me odiou. Portanto, não se preocupem. Cabe a nós servirmos ao nosso Cristo e confessarmos a nossa fé publicamente, através de nossos lábios e de nossa vida. Para que assim, alguns nos odeiem sem problema, mas muitos outros, irão se converter ao ouvir o Evangelho de nossos lábios.